Olá pessoal, hoje estarei dividindo com vocês um pouquinho da minha história. Eu interagi com alguns seguidores, eles mandaram algumas perguntas e eu estarei hoje contando para vocês como foi a minha história. O meu nome é Conceição Bugarim e sou filha de agricultores, meu avô era pecuarista, mas uma família bem humilde. E eu, desde cedo, sempre gostei de estudar. O interessante é que eu fui alfabetizada em casa. Eu fui alfabetizada em casa por uma irmã mais velha. E quando a minha mãe me matriculou na escola, no ensino fundamental, nessa época existia assim, primeira série fraca, primeira série forte. E aí a professora começou a me observar, que eu lia tudo que ela perguntava eu respondia para ela. E aí ela perguntou, essa menina é um pouquinho diferente das outras. E aí ela resolveu fazer um teste comigo. Nessa época, o teste que eles faziam era a leitura. E ela pegou um livro da primeira série da primeira série forte e pediu para eu fazer algumas leituras. Não sabia de nada que era para ser promovida já para a primeira série forte. E fiz as leituras lá que ela pediu. Eu me lembro que o nome dela era Dulce Botelho. E eu fiz as leituras lá e ela falou, não, agora você não vai ficar nessa turma, você vai passar para a primeira série forte. E me deu já um livro, já que eu iria estudar na primeira série forte. Fui para casa toda feliz. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, mas que livro diferente é esse? Eu falei, não, a professora pediu para eu ler esses textos aqui, eu li e ela disse que vai mudar de série. Mas não é possível, você entrou agora, como é que você vai passar para a primeira série forte? Aí no outro dia, minha mãe toda preocupada, me arrumou e me levou para a escola. O nome dessa escola era Doutor Arquimedes Pereira Lima. Até hoje eu guardo o nome dessa escola. Era uma escola que atendia os filhos de funcionário da Estrada de Ferro Tocantins. E fui para a escola junto com a minha mãe, para minha mãe querer saber se realmente aquilo, como era essa promoção, ela toda preocupada comigo. Chegando lá na escola, a professora comunicou, né, que eu iria passar para a primeira série forte. Então, isso foi uma alegria imensa. A minha mãe ficou assim muito feliz. Até porque a minha mãe, ela não tinha uma formação superior, meu pai não tinha a formação superior, então a preocupação sempre deles era dar melhor formação, melhor ensino para os filhos. Eu me lembro que ela falava assim mesmo, olha, a única riqueza que eu quero deixar para vocês é o estudo, porque eu tenho certeza que ninguém vai tirar o que vocês aprenderem. E isso assim, esse período da minha entrada no ensino fundamental foi assim muito marcante, até porque quando eu me lembro dessa fase, né, da alfabetização, que eu fui alfabetizada em casa, que eu fui para a escola, logo que eu entrei na escola, já fui promovida para uma série forte. Então, assim, me emociona muito contar isso aí, porque mesmo assim a gente fica pensando como que é importante, né, um contato de uma criança na escola, ser bem recebido, ser bem tratado. Então isso motiva muito, eu creio que isso marcou muito a minha vida. E até hoje eu sou uma pessoa que eu não paro de estudar, eu gosto muito de estudar. E quando eu faço essa retrospectiva, eu vejo que foi a minha entrada na escola, que foi uma entrada muito feliz, que até hoje
é um marco, né, para a minha vida. Isso aí eu fiz a primeira série forte nessa escola, uma escola bem estruturada na época, com merenda escolar, todo mundo muito bem uniformizados. E aí eu fiz essa primeira série forte. No ano seguinte, a minha mãe me transferiu por uma escola de freira das irmãs da Vicentina. Era uma escola que bem rígida, cobrava-se muita disciplina, trabalhava muito a questão de valores, a questão espiritual. Isso também marcou, porque eu vejo que na minha vida é muito forte a questão da fé. É um equilíbrio para a minha vida a questão da fé. Eu creio muito em Deus. Eu sou uma pessoa que sempre eu peço para Deus, faço a minha parte, porque nós temos que fazer, mas eu sempre procuro tê-lo na minha vida. E isso eu coloco que foi muito a educação que eu tive nessa escola de freira. Então, nessa escola de freira, eu fiquei da 2ª série até o último ano do ensino fundamental. E lá eles trabalhavam muito essa questão da disciplina. A disciplina, você sabe que ela é muito importante na nossa vida. Não só para uma criança, mas para um adulto. Se hoje em dia, de que forma ela é presente na nossa vida, a disciplina, atualmente? A organização da nossa vida, a organização do nosso dia a dia, até a nossa agenda durante a semana, o nosso planejamento durante o mês, durante o ano. Então, tudo faz parte da disciplina. E isso a gente aprende no processo de formação. Então, eu aprendi muito a questão de valores nas escolas das freiras, disciplina, a questão da honestidade, você ser honesto, né? Você saber respeitar o outro. Então, esses valores, eles estão muito presentes na minha vida até os dias atuais e pretendo passar para os meus filhos, para os meus netos. Então, no decorrer desse período do ensino fundamental, foi muito marcante para mim o último ano do ensino fundamental, porque no último ano de ensino fundamental, como eu sempre fui uma aluna que era muito cobrada em casa pela mãe para estudar, fazer as tarefas de casa, então eu chegava no colégio das freiras com as tarefas prontas, tudo organizado, não tinha problema de uniforme naquela época. Quando o aluno chegava com o uniforme faltando alguma peça do uniforme, uma meia que não estava adequado, retornava, eu ia para a escola de forma assim muito bem organizada. Então era uma preocupação muito grande que a minha mãe tinha comigo, mesmo sendo de família humilde, mas a escola era fundamental para ela. Então, nesse período, do último ano do ensino fundamental, eu fui convidada, né, pela minha professora de língua portuguesa. Nessa época, a minha professora de língua portuguesa, o nome dela Raimunda Tavares, era secretária de educação na cidade na época, e me convidou eu e mais 2 amigas minhas de infância, né, para nós fazermos parte do quadro de professores da cidade. E disse o porquê. Por que vocês vão fazer parte do quadro de professores da cidade? Porque vocês são boas alunas, porque vocês escrevem bem, têm uma letra bonita, os alunos vão gostar muito, eu vou orientar vocês. E o interessante é que nessa época eu era menor. Os meus pais tiveram que ir até o juiz, né, pedir uma autorização. Eu creio que até hoje tenho essa autorização guardada, que era para eu trabalhar, porque eu era menor. Como é que uma menor ia trabalhar?
E aí, por uma necessidade no município, né, eu iniciei, fiquei muito feliz com o convite, né, que a minha professora fez, e iniciei trabalhando. E aí meu pai era contra, não, você não tem que trabalhar, e principalmente ser professora, e com aquela, porque ele tinha irmãs professora, então as irmãs passavam algumas dificuldades, muito trabalho, então meu pai queria uma outra profissão para mim, menos professora. Aí eu disse não, fui convidada por ela, então eu vou assumir. Aí então se você quer, então você vai. Então eles tiraram a autorização com o juiz e eu iniciei essa minha carreira de docente muito cedo. E eu digo para vocês, jamais esquecerei esse momento. Não vou esquecer nunca esse momento. Porque eu sempre converso que foi um momento que marcou um processo de liderança na minha vida. Eu não vou esquecer porque eu estava assumi uma situação de líder. Porque um professor, ele tem muita responsabilidade de conduzir a turma da melhor forma para o ensino, para a aprendizagem, a questão da disciplina dos alunos. E eu peguei uma turma numa faixa de 8, 9 anos de idade. Então eu tinha que dar conta daquela responsabilidade ali. Então eu estava ali não mais como aluna, eu estava enquanto professora. Eu tinha que exercer a liderança naquele momento. E a partir daí eu comecei a estudar, a dialogar, procurava as minhas professoras também, que eu continuei estudando, para ver como que era, como que eu tinha que agir diante da situação lá com os meninos. E fiquem sabendo uma coisa, não é que eu dei conta, não é que eu me apaixonei e a partir desse momento eu comecei a gostar de trabalhar com pessoas. Foi o ponto de partida de trabalhar com pessoas, de trabalhar com gestão também. E isso foi muito interessante para a minha vida, porque apesar de receber bem pouquinho o salário, me lembro na época que era um salário mínimo na época, mas assim, fiquei muito feliz. E aí, mas assim, eu fui contemplada. A secretária de educação, ela muito assim, uma visão de futuro muito grande, muito visionária. E ela fez um convênio da Secretaria de Educação com o governo do estado para oferecer um curso de formação de professores para os professores que não eram formados, habilitados para alfabetizar, habilitados para o ensino fundamental. E aí eu fui contemplada. Entrei na turma, já saiu o último ano do ensino médio, já entrei numa formação profissional que foi o magistério, que foi um marco também na minha vida, essa formação profissional. Só que essa formação profissional era intervalar. Era no período de férias, os professores viriam e ministravam aula para nós. E eu não me contentando só em estudar nas férias, busquei a formação em técnico em administração. Nessa época era uma escola da Camargo Correia, né? A Camargo Correia é uma empresa que foi responsável pela construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, e tinha uma escola, e eu fui fazer o técnico em administração. E foi aí que eu me apaixonei também pela área da administração, onde eu conheci os fundamentos da administração. Então eu fiz 2 cursos médios profissionalizantes. Foi o técnico em administração
e fiz o magistério, que antes de concluir o curso, o magistério, eu já estava na prática, no dia a dia. Então, foi assim, não tinha folga, era trabalho e estudo. Mas isso, todo esse empenho, essa dedicação, às vezes eu posso até dizer alguns sacrifícios que fiz, isso só me ajudou a crescer. Porque uma coisa a gente tem que ter em mente: nós temos que acreditar em nós mesmos. Porque você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, os outros não vão acreditar em você. Então, aí é que eu percebi cada passo que eu dei, né, que eu iniciei sem nenhuma experiência, eu sempre acreditei que iria dar certo. E quando eu concluí o magistério e concluí também o técnico de administração, eu falei, eu quero mais. Eu quero trabalhar em escolas que pagam um pouquinho melhor para mim. E fui procurar a Camargo Correia, que tinha outras escolas de ensino fundamental que atendiam os filhos de funcionários que trabalhavam no canteiro de obra da usina hidrelétrica de Tucuruí. Fui lá, me arrumei, não falei para ninguém. Eu me lembro que nem para minha mãe eu falei. Fui lá no escritório da Camargo Correia, procurei se tinha vaga para professores e a moça coordenadora lá disse: tem vaga e nós temos teste daqui a 2 dias. E aí eu me preparei para o teste, tive que dar uma aula, ministrar uma aula para uma banca. Na época tinha uma banca examinadora, ministrei aula e passei. O que eu fiz? Continuei trabalhando no município, porque era um compromisso meu trabalhar no município, porque tinha terminado, concluído o magistério no município, e continuei trabalhando um período na Camargo Correia. E o que foi mais interessante para mim, porque eu trabalhava no ensino fundamental, e na Camargo Correia eu comecei a trabalhar com adultos, com EJA, Educação de Jovens e Adultos. A empresa oferecia educação de jovens e adultos, incentivava os funcionários a estudarem, porque moravam longe da casa deles, né, moravam em alojamentos, e tinha uma escola na margem direita, né, da usina, que era só para atender os funcionários que moravam lá. E eu comecei a trabalhar com a educação de jovens e adultos. Só que nesse período que eu terminei o magistério e que comecei a trabalhar na Camargo Correia, eu comecei a trabalhar no período noturno. No período diurno, devido a toda uma dedicação que foi observada na época, a direção, a secretária de Educação observava a minha dedicação e o trabalho, eu comecei a trabalhar na área administrativa. Então, se eu for computar os anos que eu tenho na docência, eu tenho praticamente na área administrativa. E que era uma área que era bem diferenciada, que exigia de mim estratégias de liderança, como coordenar equipe de professores, como coordenar funcionários, saber usar o diálogo, saber dar o feedback para o funcionário, ter uma boa comunicação com os funcionários. Então, assim foi a minha caminhada. Então, eu continuei em escolas particulares dentro do canteiro da usina, nas vilas residenciais que eu iniciei trabalhando na Escola Camargo Correia. Só em escolas particulares eu passei 18 anos trabalhando em escolas particulares. E só que entre esses 18 anos trabalhando em escolas particulares, 12 anos eu tinha apenas o nível médio.
E aí eu pensei, não quero também só isso para mim, não. Eu vou buscar o nível superior. Quando eu iniciei lá, quando eu era menor, eu morava com os pais, era solteira. Quando lá, que eu já estava na Camargo Correia, que passei esse período todo, já era casada, já tinha filhos. E eu resolvi fazer o nível superior. Comecei, prestei vestibular, passei e fui fazer o curso de pedagogia, que não era na minha cidade, era em outra cidade que eu fui fazer o curso de pedagogia, com muito sacrifício, porque as estradas na época do inverno eram terríveis, né? 70 quilômetros para chegar na minha cidade, eu passava quase 12 horas para chegar na cidade na época do inverno. Então, sacrifício na vida da gente, sempre nós temos, mas nós temos que enfrentar. Né? Nós temos que enfrentar, nós temos que acreditar. Por que nós temos que acreditar? Porque aí é que vai ser o nosso diferencial. Nós não podemos desistir diante de algumas dificuldades da vida da gente. É aí que nós somos diferentes. Aí é que nós buscamos esse diferencial. E quando eu terminei o curso de pedagogia, eu tive a felicidade de passar em outros concursos. Trabalho hoje em dia numa universidade, né? E tive a oportunidade de assumir vários cargos na área da liderança. Trabalhei como professora, né? Na área da docência, ela está sempre presente. Eu creio que eu faço meu trabalho na área da administração, mas fundamentado na docência, porque os treinamentos que a gente faz na área da administração, a gente sempre utiliza estratégias da docência. Então, palestras dentro de prefeituras municipais, palestra para empresas. Então, tudo isso que eu faço hoje em dia, eu afirmo que faz parte também, tem uma raiz também lá na área da docência. Então, eu tive várias experiências, tanto na área da docência, como na área administrativa. É uma área que eu estou focando agora, a questão de treinamentos, a questão de palestras, que é uma coisa que eu faço e com muito amor. Os desafios, aqui veio perguntas para mim, quais foram os desafios enfrentados? Desafios enfrentados foi desde quando eu iniciei trabalhando menor, sem saber nada, sem ter as habilidades e competências para liderar, e que eu busquei. Esses desafios eles foram enfrentados. Desafio de não ter um curso superior na cidade onde eu morava, mas eu busquei. Né? Então, os desafios a gente sempre enfrenta, né, com afinco, acreditando em você, sempre estudando, buscando aprender, fazendo uma formação continuada, sendo humilde. A humildade é um valor muito presente na nossa vida. Por que ser humilde? É de saber que o outro pode saber mais que a gente. Saber ser humilde é querer aprender mais, né? Poder ajudar o outro, saber que nós podemos aprender mais. Então, é uma característica que ela tem que estar presente também na vida da gente, na área de trabalho da gente, que o outro pode estar ajudando e que eu não sou insubstituível. Como eu não sou insubstituível, eu preciso estar aprendendo, estou na área da liderança, então eu vou fazer um treinamento na área da liderança, porque eu sei que eu não sou insubstituível e eu posso aprender mais, tá? E saber trocar
saber ter parceria, saber essa troca de saberes, ela nos enriquece muito. Uma outra pergunta é: qual a sua missão? Né? Eu creio que a minha missão é ajudar as pessoas. O meu início de carreira foi ajudando as pessoas, atendendo um pedido, ajudando as pessoas, que eu comecei ao meu trabalho enquanto docente e continuo até hoje, trabalho enquanto docente. E o meu desejo é compartilhar o meu conhecimento, porque o meu conhecimento, ele foi construído de uma maneira assim muito especial, porque ele foi fundamentado na minha experiência. Eu estudei bastante, mas trabalhando, vivenciando, fazendo uma relação teoria e prática. Então, esse conhecimento que eu tenho, eu quero compartilhar com você aí. E tenho certeza que eu vou aprender também com você. Eu vou fazer a minha parte e eu tenho certeza que você vai fazer a sua parte. E nós temos que ver que por que compartilhar com o outro? Porque eu tenho certeza, eu creio que quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Nós queremos que o nosso amanhã ele seja melhor que hoje. Essa é a nossa meta. Me acompanhe aqui no meu canal, porque aqui você é importante. Eu aguardo você. E você pode colocar perguntas. Vamos interagir aqui no meu canal.